Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que privilégio, né, irmãos? Hoje, dando início às comemorações do nosso centenário, se Deus nos permitir, iremos fazer no decorrer deste ano, mês a mês. E a gente, fazendo retrospecto, se sente bastante alegre, porque Deus escolheu a Fazenda Cajazeira para fazer em primeira mão os seus missionários, com tantas fazendas aqui adjacentes, mas Deus aprove a Deus iniciar em Cajazeira, e hoje a gente vê o desenvolvimento dessa obra aqui. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossos meios, porque até Ele nos ajudou, o Senhor, e não vai ser diferente, porque a vontade de Deus é notória em nosso meio e em nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, e faremos uma leitura de modo alternado, dos versos 3 aos versos 8. 3 de 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, dos versos 1 a 8. Aqueles que puderem, se coloquem de pé, fazendo essa leitura da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de pular, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de brilhar, tempo de saltar da vida. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra, e eu peço ao presbítero Clécio que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado, exaltado, glorificado para sempre seja o teu nome, Senhor. Graças te damos por esse dia do Senhor, dia especialmente reservado para o culto, mas também, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos pelo privilégio, Senhor, que o Senhor tem concedido a essa comunidade que está comemorando 100 anos de existência. Ó Deus, louvado seja o teu nome, nós somos imensamente gratos. Na verdade, não temos palavras, Senhor, para reconhecer, te exaltar e te agradecer. Então, nessa manhã, Senhor, vai o nosso pleito de gratidão, que o Senhor, mais uma vez, se digne, Senhor, a receber a nossa adoração nesse dia, nessa escola dominical, abençoando-nos pela tua presença nesse lugar, por cada ato desse culto que já se desenvolveu e por que ainda virá. Abençoa o teu servo na ministração da tua palavra, Senhor, para que possamos sair daqui ainda mais edificados, fortalecidos pelo louvor da tua glória. Fique conosco nesse dia, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Essa é a nossa oração de gratidão, de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar-se, e nós vamos estar aqui no nosso cenário, no hino 11, Trindade Santíssima.
paz, amados irmãos. Eu convido os amados a abrir suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo número 9. E para fazer a mobilidade dos irmãos, eu convido aqueles que puderem colocar-se de pé para juntos, novamente fazermos a leitura alternada para nós do Senhor, preparando-nos para um momento de contrição. Daniel, capítulo número 9, faremos a leitura do versículo 4 ao versículo de número 9. Amém? Amém. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente contra Deus, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O Senhor, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos pais, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nesse instante, eu convido a todos a colocarem-se diante de Deus em oração silenciosa, confessando assim os vossos pecados, pedindo a Deus perdão. E após alguns instantes de oração silenciosa, eu peço ao presbítero Delcio que nos eleve a Deus uma oração de gratidão pelo perdão alcançado. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Leitura de Romanos 8, nós faremos de forma alternada a leitura dos versículos 31 ao versículo 39. Convidamos os amados a se colocarem de pé mais uma vez, para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Romanos 8, faremos a leitura a partir do versículo 31. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, e qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, nós vamos iniciar um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. todas as coisas.
Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Eu já é repetitivo isso, mas eu fico imaginando quando a gente estiver cantando de forma perfeita lá no céu. Se aqui já é lindo assim, imagina aí quando não tiver imperfeição. Será um momento extremamente glorioso e dá vontade da gente estar logo lá, para participar desse grande coral. Vamos cantar o próximo cântico, ainda dizendo ao nosso Deus que essa paz que nós sentimos não é só porque as coisas nos vão bem, mas é porque nós temos esse Senhor conosco, esse Deus da glória. Enquanto cantarmos, nós também estaremos ofertando e dizimando ao Senhor. Graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por esse momento, já que o Senhor nos prepare para ouvir a palavra dele, com o presbítero Magnal, nós estejamos orando, também agradecendo meus líderes e afetos. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, por essa oportunidade que nos concede, podermos nos reunir para juntos glorificar e exaltar o
coração, agradecendo, Pai, e alegre, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Se existimos é porque o Senhor tem nos sustentado e a tua boa mão tem sido sobre nós. E o que nós podemos dar ao Senhor, não tem nada de grande nós. Estamos aqui é porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou, o Senhor nos atraiu, Pai. Nós que agradecemos, Senhor Deus, por esse grande amor, por essa graça, por essa misericórdia, Senhor Deus, que foi emanada no nosso coração, Senhor Pai. Queremos pedir o Senhor que nos ajude, Senhor Deus, a vivermos uma vida que esteja assim glorificando o teu nome. Reconhecemos que também só é possível com a tua ajuda, com a tua boa mão. Nós estamos aqui para depender do Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, para aprender do Senhor e que a tua palavra ela nos encoraje, ela nos fortaleça, Senhor Deus, para estarmos vivendo pela fé, ó Pai, mesmo dependendo das circunstâncias que venhamos a viver, ó Pai, mas que possamos, que a nossa vida possa glorificar o teu nome em todas as circunstâncias, ó Pai. Queremos pedir pelos dias, pelas ofertas, pelos deputados, que agradecer porque ao longo desses anos o Senhor é que tem sustentado essa igreja, cidade, essa comunidade. O Senhor tem sido fiel, Pai. Nós te louvamos porque é o Senhor que é o dono da obra, o Senhor tem movido os corações, Senhor Deus, para reconhecer em forma de gratidão e reconhecendo que tudo vem das tuas mãos. O fato de estarmos aqui reunidos, ó Pai, nosso coração se alegra de poder fazer parte desse momento, ó Pai. Nós somos gratos, não temos palavras para expressar essa gratidão. Fica conosco, abençoa o servo que vai ministrar a palavra, ó Deus. Ele seja usado pelo Senhor, ó Pai, e que os nossos corações possam ser uma terra fértil para receber esses frutos, e que ela possa continuar crescendo no nosso coração e frutificando, ó Pai. E que através dessa palavra possamos ser cheios dos frutos do Espírito Santo. Amém. Obrigado, ó Pai, pelas pessoas que estão aqui conosco. E o Senhor possa estar assim abençoando essa igreja também com conversão, ó Pai. Todas as pessoas possam conhecer ao Senhor através desse povo, através de nós, Senhor, nos usa, apesar dos que somos. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. 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 Amados irmãos, conosco nesta manhã e nesta noite, os irmãos já sabem, já estamos avisando já há muito tempo. Reverendo Ailton Teixeira, eu quero convidá-lo aqui, precioso amigo, irmão. O conheci já na minha estadia aqui em Filadélfia, mas não o conhecia pessoalmente, só conhecia de ouvir falar. Antes eu não te conhecia, eu te ouvi falar. E agora meus olhos te veem, que baixo o nome, ó. Rapaz, a bênção de Deus, está aqui junto com a Edileuza, sua esposa. Estávamos conversando aqui antes de começar o culto. A Edileuza puxou na memória que a gente se conheceu num acampamento, uma programação da Federação de Grupos lá do Presbitério de Jacobina. O pastor Luciano me chamou para ser o preletor, não foi isso? Estava com Marília e eu acho que só tinha Tiago. Já tinha Pedro também, o 02. Foi. Foi naquele acampamento que descobriu a gravidez do 03, não foi isso? De Clarice. Bênção demais. Amados, eu sei que dispensa apresentações, dispensa comentários, mas eu não posso deixar de mencionar aqui que esse amado irmão, ele tem me abençoado muito. Nós temos conversado com muita frequência. A gente se fala, quando a gente liga um para o outro, conversando a perder de vista, os meninos às vezes lá no pé, que aí eu estou aqui conversando com um amigo. Tenho sido muito abençoado por palavras, por orientações, né, devido à sua experiência. Apesar de não ter cabelo branco, né? Revela como me conte aí. Bênção demais. E também, amados, o pastor que esteve aqui, né, um tanto antes,
quando depois da organização desta igreja, inclusive foi no ministério do amado que esta congregação foi emancipada há 29 anos. Nós agradecemos a Deus por sua vida, fique à vontade, Deus me use mais uma vez como motivação. Deus abençoe. Você é demais, Clécio. Você, nesse sentido, tem que olhar bem para você. Mas, meus irmãos, sinceramente, não sei como começar a falar. Se porventura as emoções fluírem, me perdoem e me compreendem. Tá bom? Já estou começando a ficar emocionado. Mas é muito bom estar aqui. Muito bom fazer essa abertura. De fato, no nosso ministério, né, Deus? Deve ser o meu primeiro presbítero e também Joel. Mas é muito bom ver aqui Roberval como presbítero, eu que batizei na minha uva, a S.F. também, bom. Clécio, que foi também meu presbítero amado, os outros também. Clécio, que sempre foi e continua sendo meu xodó, como disse. Clécio e a Cleonice marcaram minha vida. Todos vocês. Mas eu não vou nem falar muito, porque senão eu vou chorar, eu não quero fazer isso não, tá? Não é conveniente que um pastor, um homem, vir chorar na frente dele. Quase que é isso, né? Muito bom. Bom demais. Já falei com alguns irmãos. Eu estou me segurando para não... Vamos ler bem melhor, né? Senão as coisas não vão tomar outro rumo que deveria tomar. Mas é muito bom. Obrigado, meu nobre e estimado colega Pedro. Obrigado, conselho. Vocês sabem do carinho, do amor que eu tenho por vocês, presbíteros todos. Anderson também, que foi minha ovelha, que eu batizei. Anderson Roberval. Conhecia muito Edson também na época. E agora muito mais ainda. Já falei com muita gente. Oh, Sandrinha! Coisa boa te ver. Né? Na época eu fui tutor do meu tutelado Humberto, que está também me ouvindo. E Clécio fez lá um comentário: que bom que você vai estar no dia 11. Vou estar lhe ouvindo novamente. Rapaz, você não sabe quanto eu vou ver aquele comentário esse ano. Clécio e Cleonice, vocês estão no coração. Eu amo muito vocês, como também os demais irmãos, meus ovelhos, né? Leonardo, filha Tesoreira também. Oh, gente. Ai, Deus, me dê graça. Amém. Amém, mesmo. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Olha, Rony também. Visita, essa turma. Gente querida. Jeová também para o meu primeiro. Gente, se eu falar alguém, quando eu chegar a contemplar, você está bom, tá? Se eu parar no meio da mensagem e falar seu nome, não estranhe não, tá? Hoje aqui eu vou quebrar o protocolo de geral. Quem quiser, se não gostar, não me chama aqui uma vez. Gente, foi muito bom. Eu vou contar aqui para você uma experiência. Ali, Maria também, lindona. Gente, tive uma experiência nessa igreja que eu nunca esqueço. E eu vou estar aqui para o de Deus. Me permite contar antes, né? Dizem que a gente deve abrir a Bíblia, pregar a palavra, mas não tem como falar citar algumas pessoas e algumas experiências. Mas teve uma que me marcou quando eu fui passando nessa igreja. Um dia, uma festa, nós fizemos aqui da UPA, que a UPA era
A turma que fazia nessa igreja, né? Você vai ver, fazia acontecer, era a UPA dessa igreja. A UPA trabalhava mais do que a SAF da igreja. Pensa, a UPA dessa igreja, na época, trabalhava mais do que a SAF. E aí eu lembro que nós fizemos uma programação, acho que era dessa da UPA. E aí vim corre pra cá e arruma uma coisa e tal. E aí quando deu, acho que era 40 minutos, foi meia hora antes do culto, eles estavam com o carro para cima e para baixo, pegando as coisas e arrumando, e organizando. E eu e minha esposa, e também adolescentes. E aí eu lembro que faltava meia hora, e eu estava com roupa comum no carro, peguei as coisas faltando, e aí eu teve que assistir minha filha na porta da igreja, era outro tempo. Pastor, falta meia hora para o culto, está assim, pastor? Falei, Deus, me aguarda aí, eu garanto chegar no horário certo. Ele disse, o que é isso, pastor? Tem final do culto, mas é corrideira do dia. E aí depois ele disse assim para mim assim, que coisa maravilhosa, pastor. Eu devia estar em casa descansando, estava correndo para arrumar as coisas para os adolescentes, para a festa. Isso ele falou depois do culto, que foi uma festa maravilhosa. Nunca esqueci disso, até tem quase 30 anos desse comentário dessa. Obrigado, pastor, porque a correria é tão grande para arrumar tudo, para organizar, e foi uma festa maravilhosa. Aí eu cantarei, bom. Amados, Deus, eu lembro sempre de você e lembro dessa frase que você disse, e de agradecimento depois do culto, que foi uma festa maravilhosa. Atos, capítulo 2, eu vou fazer hoje diferente um pouco do que é comum se fazer em uma leitura do texto. Geralmente se começa, porque na Bíblia em português tem uma divisão, tem alguns títulos, mas eu vou ler antes de um título, um versículo antes, porque os demais versículos é consequência dos versículos anteriores, especialmente o versículo 36. Então, Atos 2, a partir do verso 36. Atos 2, a partir do verso 36. Quem for encontrando o texto, por favor, fique de pé, para eu saber quantos já encontraram. E quando eu fizer a leitura do texto, você conserva a Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma exposição aqui do texto. Aliás, eu sempre tento pregar de forma expositiva. Às vezes a gente foge um pouquinho para quebrar o protocolo, mas é sempre exposição. Então permanece com o texto aberto, porque eu e você vamos consultar o que eu estou falando, porque com prazer eu sou um papagaio das Escrituras. Eu só repito o que as Escrituras falam, tá bom? Diz assim o texto bíblico de Atos 2, a partir do verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como é que viviam esses novos convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, do partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum,
vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Querido Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que todas as vezes que eu venho à frente da tua igreja, do teu povo, todas as vezes que eu assumo o púlpito para ministrar a tua palavra, tu sabes que há um temor e tremor no meu coração. E nessa manhã é maior, Senhor. O temor e o tremor é grande, é intenso, pela responsabilidade diante desta igreja que é a igreja do meu primeiro amor, a igreja onde tudo começou. Senhor, me ajude, esconda a minha vida na cruz de Cristo, como tu fazes sempre. Me ajuda a ministrar o teu povo, a falar para esta igreja tão querida, tão amada, preciosa. Irmãos que, como eu comentei com minha esposa hoje de manhã, durante a minha vida ministerial, não tem nenhuma igreja que eu me sinta tão amado, tão querido como esta igreja. Me ajuda, Deus, a ministrar de forma que traga edificação, despertamento a cada um que está aqui presente, que haja renovação, que haja quebrantamento e uma nova perspectiva de vida na vida de cada um desta igreja. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Amém. Pode sentar mesmo. Nós estamos iniciando uma comemoração de 100 anos do Evangelho na região. E desses 100 anos, não de igreja, mas do Evangelho na igreja presbiteriana hoje de Filadélfia. Estamos em um culto de aniversário, durante todo o ano, comemorando aniversário da igreja presbiteriana de Filadélfia. Como disse meu nobre colega, tive a honra de contribuir e ser o primeiro pastor de emancipar. Por isso vou falar nessa manhã, e à noite vai ser um sermão um pouco diferente, mas eu quero falar nessa manhã de igreja como comunidade dos reis. Então, quando eu me referi à igreja, estou falando desse templo e nem também da denominação presbiteriana. Estou falando da comunidade dos redimidos em Cristo Jesus. E eu acredito que todo cristão maduro, ele deseja, busca e até mesmo trabalha para que tenha uma igreja, dizer assim, que agrade a Deus. Uma igreja que seja assim, presente, atuante. E aí eu pergunto, meu irmão, você já imaginou como é que é a igreja que você gostaria de ter? Gostaria de participar? Gostaria de ser membro? Você já idealizou? Se não, é hora de você começar a idealizar. Como é que você gostaria que fosse a igreja, assim, dos seus sonhos? E eu acredito que uma igreja ideal, uma igreja que agrada a Deus, uma igreja de todo sonho de todo cristão maduro, que quer glorificar a Deus, o perfil, as características dessa igreja estão presentes no texto que eu acabei de ler. Só que eu costumo ouvir, como também você ouve, que às vezes há uma visão de perfeição na igreja de Atos dos Apóstolos, especialmente a igreja de Atos 2.
Algumas pessoas olham e dizem assim, olha, é uma igreja perfeita. Mas eu não quero, não quero e não vou olhar o texto de Atos como uma igreja perfeita. Sabe por quê? Porque a igreja de Atos 2, como também a igreja de Filadélfia, é uma igreja composta por gente como, lá em Atos, Ananias, Safira, né? E vocês sabem que a igreja contemporânea, ela tem também os seus Ananias, Safira, e gente, né, com pecados, gente pecadora. Então, se temos uma igreja com gente pecadora, imperfeita, como é que a gente pode querer uma igreja perfeita? É uma contradição. Uma igreja perfeita jamais iremos ter aqui na terra. Todavia, entretanto, uma igreja que agrada a Deus, uma igreja ideal, uma igreja abençoadora, uma igreja que faz diferença, podemos ter. Podemos idealizar e até buscar, e iremos conseguir. Vamos ter sim, não perfeita, mas uma igreja que vale a pena fazer parte. Irmãos, eu conheço um pouco da história de Filadélfia, mesmo estando ausente. Não tem uma semana que eu não tenho algum contato com alguém de Filadélfia. Não tem uma semana que eu não tenho contato com alguém de Filadélfia. Seja por telefone, ligação, seja por WhatsApp, seja por Instagram, Facebook. Sempre tem alguém conversando comigo. E eu fico muito feliz com isso. Estou falando isso para dizer o seguinte, eu conheço, mesmo ausente, eu estou sabendo da história. Da maravilha que sai a igreja, mas ainda não está como deveria estar. A igreja todos os dias, e aí eu e você temos que ter mudanças para que a igreja seja diferente e melhor. Hoje está bem diferente da que eu estava. Claro, com certeza, maravilha. Mas eu só quero dizer para você isso. A igreja não é perfeita, mas podemos ser. Se está boa hoje, a igreja está maravilhosa. Mas pode ser melhor, não pode? Então vamos trabalhar em cima disso? Vamos olhar para o texto e vamos ver aqui algumas características de uma igreja ideal, de uma igreja que eu e você devemos desejar, e não somente desejar, mas buscar. E quando eu falo de igreja, eu falei no início, comunidade dos irmãos. Então, você faz parte da igreja ideal. Você faz parte da igreja que agrada a Deus. Você tem que trabalhar para que essa igreja seja melhor do que ela é. Amém? Então, vamos lá. Então, algumas características de uma igreja ideal, de uma igreja que agrada a Deus, de uma igreja relevante. A igreja ideal, quando sua liderança e seus membros têm o perfil de Atos 2, 36 até a 47. Qual é o perfil dessa igreja? Primeiro, e aqui o meu tema para a minha mensagem essa manhã é a igreja ideal segundo Atos 2. Lembre-se, não é perfeita, é ideal. Primeira característica de uma igreja ideal, que você deve idealizar e trabalhar para tornar essa igreja de Atos 2. Ela é cristocêntrica. Primeira característica de uma igreja que agrada a Deus, de uma igreja ideal, de uma igreja que faz diferença, ela ser cristocêntrica. E você sabe que uma igreja cristocêntrica é Jesus é o centro. Vamos ver isso em Atos, aí, no texto. Vamos começar primeiro no versículo 22 de Atos 2. Versículo 22. E lembre que Atos 2, a partir do 14, é o discurso chamado o Sermão de Pedro. E todo o sermão de Pedro, ele é cristocêntrico. Pedro faz uma apanhada do Velho Testamento, e aí chega em Atos 2, 36, ele termina o sermão, aliás, todo o sermão tem que terminar apontando para Cristo, e aí em Atos 2 ele faz um levantamento da pessoa de Jesus na história, e aí no 22 ele diz assim, ó, varões israelitas, atendei a essas palavras,
Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, aos quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, o 22 está enfatizando, centralizando a pessoa de Jesus. Mas vamos lá para Atos 2, agora 36, que eu já li, e li com propósito mesmo, de forma proposital. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, aliás, 4, 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Só para mostrar para você que a igreja primitiva, a igreja de Atos, em Atos 2 também, é a igreja que só sempre. 4, 11 e 12. O que é que diz? Pedro novamente. Diz o texto. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Olha só. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Percebeu? Uma igreja cristocêntrica. A igreja ideal que agrada a Deus, Jesus é o centro. Na igreja que agrada a Deus, ideal, a preocupação, a ênfase dos pregadores, dos membros, é apresentar, viver a pessoa, o ensino de Jesus. Jesus como Salvador e Senhor da vida das pessoas. Os pregadores, os crentes, têm a preocupação de falar e viver os ensinos de Jesus, e não apenas falar das bênçãos de Jesus. A preocupação da liderança de uma igreja ideal que agrada a Deus é apresentar Jesus como Salvador e não apenas como provedor de bênçãos. E hoje é muito comum, muitas igrejas, e infelizmente, para minha tristeza, às vezes, algumas presbiterianas, cuja ênfase é apresentar e falar de bênção, e não Jesus como Salvador. Eu não estou falando que não há bênção, não é isso não. Eu estou dizendo que isso é consequência, mas a sua preocupação como crente, e como pastor, como prefeito, como diácono, como líder, é apresentar Jesus, é centralizar Jesus, é Jesus que faz diferença em tudo, é Jesus. Foi Ele que nos retornou. Jesus é o Senhor da igreja e não apenas um provedor de bens materiais. A prática dos cristãos de uma igreja ideal é determinada pelo senhorio de Cristo. Vou repetir. A prática dos cristãos de uma igreja ideal é determinada pelo senhorio de Cristo. Ou seja, tudo que um crente de uma igreja que agrada a Deus está preocupado é o que Jesus acha, o que Jesus pensa disso aqui. Por exemplo, as irmãs realmente cristãs convertidas, quando elas vão se arrumar para uma igreja, é hora de dizer assim: o que é que Jesus acha? Jesus aprova? Da mesma forma, os homens, não somente em roupa, como em qualquer outra prática, o que é que Jesus acha? O que Jesus pensa? Jesus, no meu lugar, faria o que eu estou fazendo? Diria o que eu estou dizendo? É assim que agem os crentes, a liderança de uma igreja que agrada a Deus. Jesus é o centro, toda a preocupação, toda a vida. Eu tive um dia, não sei se é tristeza ou alegria, mas talvez tristeza e alegria, de conversando com algumas pessoas da igreja que eu pastoreava, e alguém disse assim: pastor, tudo que o senhor fala é de Jesus, tudo de Jesus, toda sua conversa é de Jesus. Eu falei: e fala de quem? Jesus tem que ser o seu conselheiro em tudo, em tudo. Você como pai, por exemplo, não deve se preocupar em seu filho ser um doutor, um professor. Não, mas você é um servo de Deus, em primeiro lugar. Tudo tem que ser e convergir para
meu sermão de prova foi isso, a divindade de Jesus. Colossenses capítulo 1, a partir do 13. Eu falei sobre a divindade de Cristo. O Senhor de Jesus, o Senhor como Salvador. Na igreja cristocêntrica, os líderes, os membros respiram, falam, vivem Jesus, e não o seu líder denominacional. Igreja de Filadélfia, eu não ensinei para vocês, e vocês hoje também não aprendem como eu li com vocês, a estar falando mais de Calvino do que de Jesus. Não, não, não. Calvino foi um servo de Deus como eu e você, usado por Deus de maneira especial, mas não deve ser enfatizado. Eu vejo algumas pessoas na internet falam mais de Calvino que de Jesus. Essa igreja, se for uma igreja agrada a Deus, os membros preocupados em servir e ser de Deus, vai falar de Jesus e não de Calvino. Mas uma segunda característica de uma igreja que agrada a Deus, de uma igreja ideal, segundo Atos 2, os membros, os crentes, vivem a compartilhar Cristo às pessoas. Ou seja, é uma igreja evangelística. Uma igreja ideal, uma igreja que agrada a Deus, as pessoas, os membros estão preocupados em que outros conheçam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Vamos para o texto bíblico, versículo 36, já li para vocês. Pedro apresenta Jesus. Quando Pedro termina o sermão aí falando de Jesus, a reação é 37. Ouvindo eles estas coisas. Que coisas? Os versículos anteriores, que terminou falando, apresentando Jesus. Ouvindo essas coisas, compungiu-se no coração, então tristeza, quebrantamento, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que farei, meus irmãos? 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, Pedro chama aquelas pessoas ao arrependimento. E nós também devemos fazer a mesma coisa, irmãos. Principalmente, especialmente, nós líderes, pastores, presbíteros, pregadores, professores, chamar sempre as pessoas ao arrependimento. E nós, individualmente, onde estivermos, dizer para as pessoas: vocês precisam se arrepender dos pecados. Se não houver arrependimento, não vai como ter vida. Toda vez que você se preocupar em apresentar Jesus para alguém e levar com que as pessoas tenham consciência de seus pecados e precisam arrepender, você está sendo um crente evangelizador, um evangelista, um pregador. Ser uma igreja evangelista é conscientizar as pessoas de que elas precisam de Jesus. Eles são pecadores, estão separados de Deus. Se vocês se voltarem, não vão ter lugar no céu, não vão morar com Deus, vão se perder. 4 motivos porque hoje a igreja não evangeliza mais como antigamente. Você sabe disso porque a igreja presbiteriana, por exemplo, foi a maior igreja tradicional desse país evangélico. Hoje, nós deixamos de desejar o tamanho que é a igreja presbiteriana. Isso é por consequência de que nós não somos mais um povo evangelizador, que evangeliza, que ensina. Eu botei aqui 4 motivos. Por que esses 4 motivos? Para você pensar um pouco se você, como crente, não está falando de Jesus, não está apresentando Jesus. Um desses motivos. Primeiro, por ausência de uma verdadeira conversão. Muitas pessoas hoje não evangelizam porque não tiveram uma verdadeira experiência com Deus, de conversão. 2, porque lhes falta doutrinamento e incentivo nessa área. Muitos pastores, líderes, não estão preocupados em falar para as pessoas: você precisa evangelizar, ensinar a evangelizar, levar a Cristo. Terceiro motivo, comodismo ou egoísmo. Às vezes esse egoísmo, esse comodismo de forma inconsciente. Gente, precisamos
Precisamos falar de Jesus. Toda decisão você precisa se converter, você precisa voltar para Deus, você precisa se reconciliar com o Senhor se você está afastado. Por último, por causa da prática de transferência de responsabilidade. Sabe o que é isso? Sabe o que é que, tomara que esteja errado, muitos crentes de Filadélfia acham que tem que evangelizar, fazer ele crescer, é o pastor Aragão. Ele é pago para isso. Eu duvido, e se você tiver coragem de dizer, pastor, eu também já pensei nisso, ele ganha o salário. Tem que evangelizar, fazer ele crescer. Se você for depender dele, coitado, somente dele, vocês podem ter certeza que ele não vai lugar nenhum. E a igreja chegou aqui hoje, é o que é, não é por causa dele, não. É por causa de vocês que trabalham intensamente. Parabéns a esta igreja, que cada dia está melhor, para a glória de Deus, não para a vaidade sua, não, tá? Mas não depende dele, não. Ainda bem, vou explicar. Ainda mais ele que tem uma prole, né? Muitos filhos, né? Tem que cuidar dele e da esposa, coitado. Se depender, você tem que abraçar, ajudar. Não transfere a responsabilidade, não. A obrigação minha e sua falar de Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: a igreja